Tudo certo. Tudo certinho. Tudo certo, joia, então. Então, vou começar a dar início à palestra, então, apresentando, então, a Tamara Van Roy, que se disponibilizou dando essa palestra aqui para a gente. A gente agradece imensamente por ter aceitado esse convite. A gente sabe que você já apresentou algumas palestras aqui para a gente, né, como o uso de embocaduras em cavalos e outros temas, e a gente sabe que são temas realmente muito importantes e que fazem total diferença no bem-estar de equinos, né? Então, eu vou dar só... Realmente. Então, vou só dar uma breve apresentação sobre a Tamara, antes dela dar início, e também aos convidados que vão estar presentes na palestra de hoje. Então, a Tamara Van Roy, ela é domadora e pesquisadora independente. Além disso, ela é especialista em cavalos traumatizados, trabalha com a comunicação equina e desenvolvimento psicoemocional desses animais. E, além disso, ela também é autora do livro Equinos Communicatio. Eu não sei se é assim que fala. Eu acho que é Communicatio, é latim. Isso, pois é. É latim, né? Perfeito. Tá certo. Ela vai estar... Oi? Eu achei que eu já podia começar. Vai lá, pode fazer. Perdão. A palestra de hoje, então, vai ser sobre o Beachless, sobre as competições e os desafios. E, além disso, junto com a Tamara, hoje vai ter os convidados o médico veterinário Helder Gomes, que está aqui já na chamada, que ele é atleta de vaquejada Beachless, e também a Juliana Bresciani, que também é uma atleta e treinadora de 3 tambores Beachless. Então, pode ficar à vontade para dar início aí à palestra, e qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar chamando a gente. Tá certinho. Só vou pedir verificar se seu tela tá em grande. Ela tá... Isso, agora foi em tamanho de tela cheia. Perfeito. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Tamara Van Roy, estou muito honrada por estar aqui hoje, como sempre, para compartilhar minhas experiências e o progresso continua que alcançamos juntos nesse campo. A cada ano eu realmente me esforço para trazer não apenas as minhas percepções pessoais, mas também as evidências científicas que as sustentam, né? Mantendo-me sempre, ou tentando pelo menos realística nas discussões. E eu tenho 37 anos, como pesquisadora independente especializada na reabilitação de cavalos traumatizados e na promoção de métodos de treinamento sem instrumentos. Eu dediquei a minha carreira a entender, a aprimorar realmente o vínculo entre cavalos e humanos, em que quero mandar um agradecimento especial para o professor Enkes, exatamente porque logo quando eu comecei, foi um comentário muito bobo que ele me mandou num post que eu tinha feito, que ele falou: você está gerando tanta polêmica é porque está falando alguma coisa muito certa, não desiste em realmente não desistir. E hoje eu estou tentando sempre melhorar o que eu estou trazendo e sempre tentando assim, ser mais realístico também no mercado atual que a gente vive. Antes que eu vou começar minha palestra, eu vou só fazer mais uma pequena introdução, porque eu acho importante. Então, eu não sou brasileira, né? Eu sou belga, eu me mudei para o Brasil cerca de uns 15 anos atrás, quando eu tinha 23 anos, e embora que eu seja muito grata por ter crescido na Bélgica, eu sou ainda mais grata por ter tido a oportunidade de viver aqui no Brasil por um curto período de meses na Índia também. E eu gostaria de compartilhar o que eu aprendi morando nesses 3 lugares, né? Porque a Bélgica, ele me ensinou que a mudança não sempre vem voluntariamente, ao contrário, muito do que as pessoas frequentemente idealizam da Europa se deve à fiscalização rigorosa. E a Índia, ele me ensinou que há grandes benefícios quando a ciência não se baseia apenas na paixão pelos fatos, assim como a religião não deve se basear apenas na fé, porque há um grande benefício quando esses 2 segmentos podem trabalhar junto, né? E o Brasil, ele me ensinou que a fiscalização rigorosa dos cidadãos não é a única maneira de implementar mudanças positivas, né? Uma comunidade, ele realmente pode se unir voluntariamente
se ele encontra suficiente lógica, em verdade inerte, né, nas razões para fazê-lo. E nessa experiência me ajudou a não me tornar uma ativista radical, né? Apesar de a opinião de pessoas simples muitas vezes me vê como alguém que faz lobby pela abolição, é da minha opinião pessoal que os esportes equestres trazem um grande benefício para humanos e para cavalos, pois ele reúne comunidades culturais festivos, o que ajuda as pessoas a formar um senso de comunidade. E isso ajuda os cavalos também, se feito com respeito, a ter uma experiência da vida superior ao que a natureza muitas vezes, né, cruel oferece. Enquanto uma parceria respeitosa ensina ambas as espécies, né, ainda a desenvolver um sistema para superar a barreira de comunicação entre espécies, né? Mas temos claramente um longo caminho para frente para realmente, vamos dizer, iniciar isso. Então, o tema de hoje é Beatles competições e navegando pelos desafios, né? Eu, particularmente cara ao meu coração, não estou sozinha nessa jornada, como eles já apresentaram, estou acompanhada por Juliana Bresciani, né, renomada competidora da tambor Beatles, e Elder Gomes, médico veterinário e atleta da vaquejada Beatles, e juntas vamos explorar os desafios significativos na adoção de método Beatles nos esportes equestres competitivos. Então, vamos hoje realmente enfrentar os 3 principais desafios, né? Porque, em primeiro lugar, a inércia cultural dentro da indústria equestre, que tende a manter as práticas tradicionais baseadas mais em crenças de que nos avanços científicos recentes. Hoje eu vou aprofundar o que é a cultura dentro da nossa indústria e talvez o que ele deveria ser. Em segundo lugar, discutiríamos o papel e a atitude dos médicos veterinários ativos no mercado equestre, porque sim, pode haver uma tendência onde profissionais podem priorizar as demandas do mercado em detrimento do integridade científica. E, por último, vamos abordar os próprios praticantes, aqueles que muitas vezes são educados sob essas influências, né, levando potencialmente a equívocos sobre o treinamento e cuidados dos cavalos. Então, antes que a gente realmente vai iniciar o palestra de verdade, eu vou te só dar um aviso bem curto, né? Porque, assim, meu objetivo aqui não é ser polêmica, mas sim falar em nome da verdade, né? Independentemente de isso parecer atacar um segmento específico, seja ele cultural, veterinários ou praticantes, porque não podemos investigar honestamente um segmento ou um pilar, né, da indústria equestre em identificar os seus problemas. E também não podemos fazer essa conversa honestamente se não podemos criticar os diversos pilares dessa indústria. Então, nessa palestra vão ser discutidas várias verdades sensíveis e chocantes, não com a intenção de aboli-las, mas sim de aceitar a realidade como ela é, e assim podemos começar a discutir as soluções e as mudanças necessárias para erradicar o problema, em vez de generalizar ignorantemente e propor a abolição do esporte como um todo, porque é importante lembrar que não sou eu realmente quem critica essa prática, é a ciência, né, que critica algumas práticas atuais. E, embora que nunca devemos ver a ciência como principal pilar para aprovar e condenar qualquer esporte ou prática equestre, devemos usar ele como reguladora. Então, eu vou começar com uma declaração que foi proclamada publicamente na Universidade de Cambridge, né, uma das universidades líderes mundiais conhecida por sua rigorosa pesquisa científica. Eles declararam o seguinte, então vou quote: a ausência de uma neocórtex não parece impedir um organismo de experimentar estados afetivos, né? Evidências convergentes indicam que os animais não humanos possuem substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados conscientes, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos
intencionais, né? Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são únicas em possuir substratos neurológicos que geram consciência, né? Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves e muitas outras criaturas, incluindo povos, também possuem esses substratos neurológicos. E por que eu estou mostrando esse texto para você? Não é para te tornar uma ativista, nem para promover discursos ideológicos, mas porque, como vocês são todos estudantes da ciência, você deve respeitar os fatos científicos, né? Você também deve entender as problemáticas que perturbam a aceitação desses fatos na indústria equestre. Pois é nesse mercado de trabalho que você vai atuar. Eu vejo muita palestra sobre bem-estar focada apenas no manejo dos cavalos. Embora que o manejo com diretrizes elevadas de bem-estar seja, assim, extremamente importante, a natureza consciente do cavalo é discutida em profundidade, a experiência do cavalo também não é abordada, a psique do cavalo ainda menos, né? Então, quando a gente vai nos aprofundar, né, nesse assunto, podemos mostrar que a consciência e a psique do cavalo são variáveis na equação que torna a interação respeitosa, não apenas do ponto de vista do cuidado, mas também num sentido mais amplo, que envolve reconhecer e realmente valorizar a experiência interna e emocional do cavalo. Então, vamos realmente ver o que é que as pessoas, vamos dizer, estão negando ou não negando dessa consciência do cavalo, porque a dia 29 de fevereiro de 2024, a Letícia Santos, Maurício, eu acho que é Letícia Santos, Maurício, a Prof. Denise Pereira, Leme, Maria José Hotzel, acho que falei todas agora, eles publicaram um artigo intitulado The easiest become the rule, belief, knowledge, and attitudes of equine practitioners and enthusiasts regarding horse welfare, né? E eu achei esse, assim, perfeito, ela me mandou alguns dias atrás, eu fui correndo para colocar ele dentro da minha palestra, porque eu quero te mostrar as conclusões que foram muito interessantes. Então, primeiro, os participantes geralmente estavam cientes dos problemas do bem-estar que afetam os cavalos e reconhecem a necessidade de melhor prática do gestão. No entanto, houve uma lacuna notável entre essa consciência e na implementação efetiva das práticas melhoradas. Segundo, as práticas muitas vezes eram moldadas pelo valor econômico percebido dos cavalos e pelas normas sociais predominantes dentro da comunidade equestre. Cavalos de alto valor tendiam a receber melhor cuidado e mais atenção ao bem-estar, enquanto cavalos de menor valor frequentemente recebiam cuidados mínimos, refletindo restrições realmente econômicas e práticas culturais, né? E várias barreiras para a melhoria do bem-estar dos cavalos foram identificadas, incluindo restrições financeiras, espaço físico limitado, falta de mão de obra qualificada, restrições de tempo, ferramentas inadequadas e conhecimento insuficiente. E nessas barreiras eram agravadas por normas sociais profundamente enraizadas em uma relutância em desafiar o status quo dentro da comunidade equestre. Então, o estudo também, o artigo, né, relevou que normas culturais e sociais influenciam significativamente a maneira como os cavalos são geridos, e havia uma forte inclinação em seguir práticas tradicionais, mesmo quando esses eram reconhecidos prejudicial ao bem-estar do cavalo. E os últimos pontos que eu achei muito importante desse artigo era os participantes expressaram preocupações éticas sobre o bem-estar dos cavalos, mas frequentemente se viam incapazes de agir devido às várias barreiras e pressões sociais, e isso criou uma sensação de dissonância moral, onde os participantes reconheciam as necessidades de mudança, mas se sentiam impotentes para implementá-la. Eu achei um excelente trabalho que demonstra claramente o grande volume da dissonância cognitiva, né? Mas ainda como a psique individual é ofuscada pela coletiva, né? É um excelente exemplo da teoria da identidade social, no qual o senso de quem eles são baseados nas suas filiações grupais e nas regras acetadas desse segmento, né? Em vez das suas crenças pessoais ou conhecimento baseado em fato.
e também mostra indiretamente que talvez programas interculturais sejam menos eficazes quando comparado com o papel de membros influentes do grupo, né? Então, se você consegue ler entre as entrelinhas, né, percebe que não é que os fatos sejam desconhecidos, é que eles precisam encontrar aprovação dentro da sua comunidade para poder praticar aquilo que sabem, né? E isso me faz concluir que parcerias com membros influentes dentro da indústria equestre são muito mais valiosas do que cursos publicados. E muitos veterinários hoje em dia abrem canais nas redes sociais, embora que seja muito tentador encontrar os nichos mais populares e trabalhe dentro deles, né, para me garantir, vamos dizer, há uma grande mercado inexplorado que esse estudo divulgou, né, esse artigo, desculpa. Não é que as pessoas não reconhecem a experiência atual dos cavalos, é que elas não encontraram autoridades no assunto que deram permissão para agir sobre isso, né? Eles precisam sentir que é socialmente aceitável começar a representar um relacionamento mais compassivo, e a melhor maneira de fazer isso é tornar a verdade um assunto mais popular de que ele é hoje, né? Então, correndo o risco de que alguns se ofenderam, né? Por isso que eu vou entrar um pouco esse assunto aqui do preto e branco. A gente não honra nossos ancestrais adotando cegamente seu legado e protegendo todos os nossos erros a reivindicar herança cultural, né? Devemos aceitar igualmente que a ciência é uma grande parte de quem somos hoje, né? Em que as práticas deixadas por nossas ancestrais, né, devem ser honradas construindo sobre ela, com o conhecimento que reunimos através da nossa pesquisa contínua. E não se trata de abolir a cultura, mas de organizar objetivamente o que serve um propósito e no que não serve. Após de analisar mais de 50 mil comentários, né, de pessoas que entraram em discussão comigo sobre o assunto, eu posso concluir que a maioria não está justificando as práticas, mas sim protegendo o senso da comunidade, a festividade e as boas memórias que eles encontraram, né, que esses eventos proporcionaram a eles. Então, a maioria das pessoas também é incapaz de decompor logicamente o assunto e foge para uma justificação preto no branco da sua opinião, onde você ou concorda com a opinião deles, ou está praticando ativismo, né, pela abolição da sua tão querida disciplina equestre. Então, vamos ver qual é a ciência que devemos incluir quando buscamos atualizações nas nossas práticas culturais. Então, primeiramente, a montaria sem embocadura depende do caráter do cavalo, de cavalo mágicos ou de habilidades sobrenaturais de treinador? Não. Tá? Todos os cavalos podem ser treinados sem embocadura para qualquer disciplina, desde que respeitamos seus limites psicofisiológicos e desde que atuamos com ética e moralidade. Por isso também eu convidei Elder e Juliana, porque o três tambor é conhecido como um esporte de alto desempenho e é de fato, vamos dizer, o método mais alto, né, de treinamento, ou pelo menos para convencer aqueles que estão ativos no mercado equestre que o Beatles é alguma coisa que a gente consegue praticar em qualquer disciplina, a escolher realmente essas disciplinas que exigem mais do cavalo. O vaquejado, mesma coisa, por esse motivo eu pedi Elder a nos acompanhar hoje, porque o vaquejado igualmente é um esporte que primeiramente gera bastante polêmica, mas em segundo lugar exige mais do cavalo em conseguir praticar a Beatles, ou pelo menos, né, sem dor, porque vamos dizer, algumas vaqueiras eles realmente praticam Beatles, se você considera um professor Beatles, eu considero isso um objeto de que você consegue ameaçar, né, mas assim, esse cabeçada que, por exemplo, a Juliana está usando aqui nessa foto, né, é uma cabeçada forrada, é a mesma cabeçada que o Elder está usando hoje na vaquejada, exatamente para mostrar que é possível. É bruto, é linda, é defendida. A gente não pode esquecer do bruto, porque bruto é uma coisa que hoje é uma elogia, né? Então, bruto é lindo, é defendida até que alguém morre, né? Nos últimos anos,
muitos cavalheiros perderam sua vida, em o que eu lamento profundamente, mas há casos que se destacam, né? Embora que eu não possa mostrar os vídeos nem os artigos de jornal para proteger os sentimentos dos familiares, quero que você saiba que ignorar a ciência é um grande risco, né? Porque cerca de 1 ano atrás, um vídeo foi postado de uma menina pequena perdendo a vida durante um treino, e rapidamente alguém me marcou dizendo, por favor, domadora racional belga, comenta. O que eu não fiz, porque no final o menino já havia morrido e não havia discurso que pudesse ter evitado isso em voltado no tempo, mas eu fui olhar os vídeos de treinamento enquanto ela estava viva, né? Bocas abertas, puxadas na embocadura, em discursos de pessoas criticando essas ações em uma, né, assim, porque as pessoas têm bom senso, eles conseguem ver que realmente isso causa um tipo de estresse na cavalo, mas também havia uma defesa brutal da família comentando como o esporte é lindo e como todas as pessoas estavam erradas, mesmo rindo das preocupações, da irresponsabilidade que as outras pessoas estavam relatando de colocar uma pequena menina em tanto risco, chamando ela de bruta, linda, boadeira em outras fases que deveriam ser elogios. O que eles não entenderam, eu vou falar uma coisa muito polêmica, mas que esses comentários ajudaram a menina a caminhar para um monte prematuro, né? Essa morte, na minha opinião, conseguiria ser prevenida. A gente claramente não tem uma bola cristal, mas de forma que o cavalo foi colocado, assim, ele encaixa muito bem na ciência por um motivo que eu vou te mostrar agora. Então, o cérebro do cavalo é um cérebro, né, de mamífero. Então, na tela, você vai ver o cérebro do cavalo na imagem superior e o cérebro de humano na parte inferior, né? Ele é publicado por Sarah Schottler em 2023, após uma ressonância magnética numa disseção pós-morte, porque foi claramente identificada todas as estruturas anatômicas dos cérebros dos mamíferos no cérebro do cavalo, né? Na parte verde, o lobo frontal, tanto na cérebro equina quanto na humana, claramente, e a parte roxa, né, ambos o córtex límbico. Há algum tempo eu fiz uma entrevista na revista Wars, onde eu falava sobre as técnicas de treinamento que indiretamente apontavam para a existência de uma loba frontal. E logo após desse palestra, eu fui criticada, palestra não, revista, né, eu fui criticado por uma veterinária respeitada na comunidade, dizendo que o cavalo não possui um lobo frontal. E graças a Deus, outra veterinária especializada em neurologia veio ao meu auxílio para explicar que, de fato, o cavalo possui uma loba frontal, e, embora que ele possa ser menos complexo do que a função de uma lobo frontal humana, por exemplo, é importante reconhecer o lobo frontal. Porque isso é essencial, porque ao negar sua existência, estamos essencialmente dizendo que o cavalo não é capaz de ser racional, o que implica que os métodos de treinamento devem funcionar apenas com base na pressão e alívio, o que é extremamente incorreto, né? Então, é comum na natureza humana praticar atividades sobre quais não se tem total conhecimento ou entendimento, o que pode levar a decisões realmente irresponsáveis, especialmente em contextos onde as consequências dessas decisões afetam outros seres vivos, né, como é o caso na equitação. Mesmo um conhecimento avançado em anatomia ou outras áreas técnicas não é suficiente para prevenir acidentes e montar animais de grande porte, como os cavalos. Porque isso ocorre porque o conhecimento técnico não elimina a possibilidade de provocar situações que levam um animal a reagir de forma instintiva e potencialmente perigoso, né? Então, quando utilizamos instrumentos como embocaduras ou esporas que podem ameaçar ou infligir dor, estamos potencialmente induzindo o cavalo a operar a partir da sua córtex límbico predominantemente, porque o lobo frontal e o córtex límbico, claramente, ele não funciona como um painel de luz onde uma acesa e a outra desliga para funcionar. Não, eles trabalham em conjunto, mas a gente consegue estimular um lado predominantemente, né? Então, a parte do cérebro responsável pelas respostas emocionais e instintivas, incluindo a medo e a reação de luta e fuga, é o córtex límbico, né? Então, e quando você faz isso, o cavalo ele pode se sentir ameaçado e reagir de maneira a se proteger de fontes de dor ou do desconforto, que pode resultar realmente em comportamentos abruptos
e perigosas, porque é o lugar onde residem os reflexos, né? Então, isso é particularmente preocupante, porque ao invés de promover, desculpa, um ambiente de segurança e confiança mútua, essas práticas, né, eles podem causar estresse na ansiedade no cavalo, né, esse estado de alerta constante, né, no qual o cavalo está preparando para fugir, desculpa, ou lutar, não é apenas prejudicial para o bem-estar do animal, ele também aumenta significativamente o risco dos acidentes durante a montaria. Então, treinar um cavalo sem recorrer à ameaça ou ao medo envolve compreender e respeitar suas capacidades cognitivas e anatômicas, né? Cavalos, assim como humanos, possuem uma lobo mental responsáveis por funções cognitivas superiores, como planejamento e tomada de decisões, né? Um sistema límbico que gerencia as respostas emocionais de sobrevivência, como luta e fuga. And, para te levar um pouco através da realidade do mercado atual, eu vou colocar alguns vídeos aqui de uma simples, assim, vou fazer depois, né? Vou fazer uma simples busca no Google para mostrar como muitos dos cavalos que estão sendo usados hoje são obrigados a operar na córtex límbico devido à grande quantidade de dor que estão experienciando, em como um pedido ilógico da gente, né, a gente ainda pede que esses cavalos são confiáveis, que não é possível. Então, na essência, estamos treinando esses cavalos para controlar pulsos contra a dor, porque, sob ponto de vista de treinamento e na habilidade, é uma tarefa extremamente difícil de executar. Eu até desafio vocês a fazer uma teste em provocar dor em um dos outros em desempenho, enquanto não pode manifestar seus reflexos evasivos naturais, né, para se livrar da fonte de dor. Né, no caso dos cavalos próprio humano, mas para isso vamos utilizar o etagrama de dor no cavalo, né? Então, vamos ver o que é esse etograma de dor. Eu vou até mudar de tela aqui rapidinho, só para te mostrar para aqueles que querem abrir. Ele não abriu? Bem, eu consigo mostrar ele aqui, porque eu tenho as fotos aqui. Então, isso é 2 fotos que são as primeiras. Eu escolhi realmente só mostrar as fotos, porque dá uma coisa visual para a gente, né, realmente a começar a reconhecer esses sinais de dor. Então, o etograma de dor, né, ele é globalmente aceitado no mundo científico, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, onde tem uma grande indústria equestre, com matérias de diagnosticar o cavalo, para ajudar os veterinários a diagnosticar, mas também os praticantes aprender o que realmente é dor nos cavalos, né? Então, aqui no slide a gente consegue ver a posição de cabeça, né? Em ambas as imagens, a cabeça do cavalo está atrás da vertical em mais de 10 graus. Essa posição pode indicar desconforto, especialmente acompanhado de outros sinais de tensão, pois não é uma posição natural para um cavalo enquanto montada. Mas também temos a boca do cavalo, né? A boca do cavalo está aberta com separação dos dentes, o que pode ser um sinal de que o cavalo está tentando escapar ou aliviar a pressão ou dor causada pelo freio, né? A língua para fora, como na imagem B, também uma indicativa de que o cavalo está incomodado com o freio. Os cavalos usados na hipismo, por exemplo, isso é uma coisa que eu mostrei nas primeiras palestras minhas. Eles usam uma focineirinha, né, que na verdade impede eles a abrir a boca em relação comparativa de um cavalo na 3 tambores, por exemplo, que na maioria não usa isso, mas o cavalo de corrida também, né, muitas vezes vai usar uma focineirinha que impede ele a abrir a boca, mas mesmo assim a gente consegue ver a tentativa. Aí os movimentos das orelhas, né? As orelhas do cavalo estão retas e rotacionadas para fora, mas não alinhadas atrás da posição vertical, indicando alerta e possível desconforto. O movimento da cauda, né? O movimento da cauda, ele
coincidindo com uma aplicação de uma esporão, né, como descrito, é um sinal clássico de irritação e desconforto. E a cauda não se move naturalmente dessa forma, né, ao menos que o cavalo esteja tentando comunicar o alívio, né, de algum incômodo. Aí temos a segunda set de fotos que ela mostra. Então, na imagem A, né, você observa que a cabeça do cavalo está elevada, com as orelhas direta, recuadas e os olhos fechados. É uma cabeça erguida além do normal, especialmente combinada com os olhos fechados, né? Ele pode indicar uma tentativa do animal de evitar desconforto ou dor. Já na imagem B, a cabeça do cavalo é arremessada, eu acho que é arremessada, né, para frente, e muito além de uma posição vertical menos de 30 graus em relação à vertical, o que é uma clara sinal de tentativa de resistência ou de alívio de alguma pressão ou dor. Novamente, posição das orelhas, né? Ambas as fotos das orelhas estão para trás, o que geralmente indica irritação ou mal-estar, o movimento da cauda, né? O balanço da cauda, evidente em ambas as imagens. É um comportamento típico de um cavalo tentando lidar com irritação ou desconforto. Já a expressão da boca, né, aberta na imagem B, mostrando as gengivas e os dentes, não a separação dos dentes, né? Esse comportamento ele não se encaixa completamente nos critérios para avaliação de dor baseada apenas na boca, mas quando combinado com os outros indicadores, né, ele ainda sugere desconforto. E aqui temos mais né, orelha direita para trás, é uma olhar intensa, imagem A, isso indica irritação ou desconforto, né, a orelha voltada para trás, especialmente quando combinado com um olhar intenso, sugere que o cavalo está reagindo a algo desagradável. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas o humano também faz isso, né, quando a gente realmente está reagindo a uma grande medo, um grande dor, a gente vai colocar nossos olhos muito abertos, e assim, da perspectiva da sobrevivência, até extremamente importante, porque a gente não quer perder nada, a gente quer deixar esse olho aberto, o cavalo também, para não perder nada, porque ele está prestes a reagir, está prestes a fugir ou a lutar. Aí o freio puxada para o direito, né, o cavalo está com uma cabeça puxada para o direito, que pode estar causando tensão adicional no pescoço e na boca. Já na imagem B, temos a posição anormal do cabeça, né, a cabeça do cavalo está inclinada com o nariz apontando para a direita, e a elevação anormal da parte frontal está mais de 30 graus à frente da posição vertical, e isso pode ser um sinal de tentativa de escapar a desconforto, né, causado pelo freio, pela maneira como ele está sendo montada. E a cavaleira mencionou que o cavalo estava pendurado na rede direita, mas a tensão das redes se tornou muito mais simétrico quando a claudicação dos membros posteriores e a qualidade do galope foram melhorados com anestesia, né? Então quer dizer que realmente foi dor comprovada, né? Em um movimento da cauda, o balanço da cauda pode ser uma resposta ao desconforto físico, e além disso, a falta de uma fase de suspensão no galope, nem a esquerda pode indicar problemas de locomoção ou dor. E vamos ver mais que eu quero realmente que vocês vejam todos aqui. É muito importante a gente reconhecer os vários sinais de dor em cavalos, né? Imagem A, né? O cavalo parece ser assustado, com uma postura tensa, os olhos arregalados, né? Esse comportamento conhecido como spooking, ou se assustar, é comum quando o cavalo se dispara, como algo que considera ameaçador ou desconhecido, é uma resposta da fuga que pode ser exacerbada, eu acho que é exacerbada, né? Por desconforto ou nervosismo. Já é o imagem B, onde ele está empinando, né, o cavalo que empina é um comportamento arriscado que pode resultar em queiras em lesões para a gente, né, mas os olhos arregalados e as orelhas para trás, eles indicam medo ou reação de um estímulo aversivo intenso, né, essa postura é um sinal claro de alta ansiedade ou situação desconfortável. E a imagem C, né, é o
cabeça do cavalo está elevada novamente mais de 30 graus em frente da posição vertical, o que é anormal durante um galope à esquerda. Esse posicionamento pode indicar desconforto, como o equipamento, dor ou uma resposta ao manejo do cavaleiro. E as orelhas para trás é um balanço da cauda reforçam a ideia de desconforto. E a posição do corpo do cavalo mostra tensão, né, com uma garupa elevada, boca aberta, revelando a separação dos dentes. Isso não satisfaz completamente com os critérios para dor, segundo o etograma, mas quando combinado com outros sinais, novamente, sugere que o cavalo realmente não está confortável. Eu acho que aqui é a última foto que ela mostra, o posterior, né, na imagem A do cavalo segue o anteposterior esquerdo, enquanto o membro posterior esquerdo está à esquerda do anteposterior esquerdo. Não sei se todo mundo entendeu, mas a cauda está torcida para a direita, coincidindo com o desalinhamento dos membros. Né? Esse padrão de movimento pode indicar desconforto, uma tentativa de compensar, né, realmente compensar uma dor ou lesão. Já o imagem B, o cavalo mostra resistência em proceder, né, com uma expressão facial de intensidade, exposição como é que se fala, a parte branca do olho, gente? Esclera? Esclera, né? Cabeça inclinada à frente de cabeça, novamente mais de 30 graus, em frente da posição vertical. Além disso, o balanço da cauda indica novamente a irritação e desconforto, e nesse sinal pode ser interpretado como resposta clara a uma dor física ou desconforto significativo, levando o cavalo a tentar evitar o dor movendo-se de maneira irregular, mostrando relutância em seguir comandos. Então, não tem, eu acho que tem mais uma depois disso, viu? Eu acho que é a última, não. Sim. Então, isso aqui, como é que se fala isso? Arrastamento do dedo, eu acho que é do dedo, né, no membro posterior direito. Pelo menos assim em inglês se fala assim, arrastamento do toe do membro posterior direito. Eu acho que é arrastamento do dedo. Cauda torcida para a esquerda durante o apoio no membro posterior esquerdo, né, o membro direita no trote. Se ela deslocou-se para a direita. Já o B, frente de cabeça atrás da vertical, menos de 10 graus, mesmo sem tensão na rede, em movimento do balanço de cauda durante a execução do ombro adentro, né, a cela deslocou-se para a direita novamente. Então, agora que a gente viu todos esses cavalos, eu vou mudar a minha guia e a gente vai ver um vídeo aqui, vamos colocar em câmera lenta. E, gente, eu quero deixar uma coisa muito clara. Você pode me mandar qualquer vídeo, se você acha que eu escolhi esse vídeo para te mostrar agora, porque esse cavalo e nessa pessoa, né, está com sinais anormais, pode me mandar qualquer outro vídeo, seja do Grand Prix, seja do... A gente consegue colocar todos os cavalos em prática, mas eu só quero ver como é que realmente esses sinais dentro da etograma de dor em cavalos montados são normalizados para a gente, né? Então, vamos lá. Tentar colocar em tela grande, gente. Espera que o vídeo não tá parando. Ele tá em câmera lento, então é normal, é só porque eu quero ver que vocês prestam atenção. Primeiramente, um cabeça alta desse jeito, né, já não tem como. Temos a primeira separação, da boca, mas ainda não boca aberto. Já aqui temos separação de dentes rápido. Aqui temos separação completa, total. Nova separação, segundo tambor, muita separação, boca aberta, muito boca aberta. Olhos extremamente grande, cauda para trás. O cavalo não é nada, eu acho que você entendeu o que eu queria dizer, né. A gente consegue ver todos os cavalos nessa, prova ou em outras provas. É não só 3 tambores, vamos deixar isso muito claro também. Eu não estou falando do 3 tambores. Eu consigo pegar tanto na hipismo, então, por exemplo, um cavalo que é salto e na arterizagem, né, o cavalo faz aquela, pulinho atrás, né, com garupa, ele dá uma coisa para trás.
indicador de coluna, né? Lá eles não conseguem fazer essa separação dos dentes tão claro, exatamente porque eles têm aquela, o que você está vendo aqui na minha tela, né, que é essa fechador de boca, uma focineirinha, mas é um fato que esses sinais de dor são ignorados em grande quantidade, né? Então, eu até desafio você realmente, e que minha tela não está virando, me deixa aqui, pronto, de novo. Então, eu desafio você tranquilamente, né, para encontrar uma prova onde não podemos notar cavalos com esses expostos à dor, pois os instrumentos usados são o que convençam o cavalo de que a manifestação do reflexo contra a dor que envolve a fuga em luta teria consequências severas, e isso ocorre porque os instrumentos como embocaduras são estrategicamente, né, posicionados nos lugares sensíveis da rosto e da boca do cavalo, né? O cavalo na imagem está claramente usando predominantemente o seu córtex límbico e, na verdade, está sofrendo desnecessariamente nas mãos dos treinadores e cavaleiros que carecem do conhecimento sobre como montar e treinar cavalos sem ameaçá-los com uma dor aguda mais severa do que a dor que está sentindo. Então, vamos ver como é que um cavalo de 3 tambores se comporta sem cabeçada, né? Então, esse cavalo é montado por Juliana, sem cabeçada nenhum, né? Ele não tem nada na rosta, ele está correndo livre. Eu vou deixar olhar. Então, esse égua, né, montada por Juliana, anteriormente montada como embocadura, né, fez a transição para ser embocadura, a qual ela citou muito bem. Infelizmente, ela era de um cliente da Juliana que a vendeu para alguém e colocou a embocadura de volta, né? Esse é apenas mais um caso que mostra que essa comunidade sofre da ignorância, por mais que a maioria das pessoas negue isso veementemente, eles são essencialmente, desculpa, extremamente temorosos de um cavalo sem embocadura. Eles temem o cavalo porque eles conhecem a técnica de montaria, mas sabem muito pouco ou quase nada sobre o cavalo como indivíduo e as suas habilidades como um todo, né? Esse cavalo está claramente utilizando predominantemente seu lobo frontal, onde, sem comandos dados à cabeça, está usando o pensamento racional e a memória para fazer o percurso sem ser ameaçado por nenhum instrumento. E isso também nos mostra como o balançar de cabeças, bocas abertas e outros sinais de dor não são consequências naturais de cavalos normais no esporte, em que eles claramente conseguem realmente executar o esporte sem ser ameaçada, né? Então, quando concentramos o treinamento na lobo frontal, né, incentivamos o cavalo a processar e responder os comandos de forma consciente e ponderada. E isso é alcançado através do reforço positivo, paciência, consistência, fortalecendo conexões neuronais que favorecem a calma e a obediência, né? Esse método não é apenas respeita a inteligência do cavalo, mas também promove uma relação de confiança colaboradora. Na verdade, esse slide aqui, ele é parte do meu curso de psicologia equina, onde eu tento mostrar para as pessoas quando um cavalo se encontra predominantemente usa o córtex límbico, e onde há risco de reação imediata, e onde a abordagem nunca deveria ser treinamento, é somente tranquilizar. Em relação de, também reconhecer quando o cavalo está predominantemente usando o córtex pré-frontal, onde ele vai realmente exibir certos comportamentos e onde o cavalo é seguro, onde a abordagem é treinar ou socializar, ensinar limites, né? Então, eu só quero falar mais um pouco sobre neuroplasticidade na aprendizagem, porque é uma coisa também que não é muito discutido, né? Então, a neuroplasticidade, ele descreve a capacidade do cérebro de formar e reorganizar conexões sinápticas
em português, né, respostas a novas experiências, né. No contexto do treinamento de cavalos, isso significa que cada novo comando ou habilidade requer formação de novas trilhas neuronais, né. É como as trilhas em uma caminha que se torna mais definida com o uso frequente. Então imagina uma trilha que você fez aqui no meio do mato, mais que você passa sobre isso com o teu caminhão, mais definida que esse caminho fica, né, isso é a mesma coisa com conexões neuronais, né, eles fortalecem com prática consistente. E isso é um processo que demanda tempo, geralmente semanas, não apenas horas ou dias. E olha que ele, esse processo ele demanda geralmente semanas para somente um exercícios, né, um exercício só. Um exercício é semanas de repetição para o cavalo realmente a ser um cavalo seguro, para ele ter tempo neurológico realmente para conseguir desenvolver essas novas conexões. Agora, reflexos são formados de forma muito mais rápida, por isso também que as maneiras violentas são muito mais efetivas no curto prazo, só que eles te dão cavalos extremamente imprevisíveis, né, você está, desrespeitando os limites psicofisiológicos deles, então esse cavalo não vai prestar para muito tempo, né, mas isso não é um problema, porque na indústria atual os cavalos são vendidos muito rápido, né, descartado, até mandado para a abatadora. Mas, se você está procurando respeito com o teu cavalo, você precisa entender que há uma certa anatomia por trás disso, que precisa ser respeitada, que aonde todo exercícios leva semanas para ser realmente estabelecer dentro do cérebro, né, do cavalo. E eu não quero mais demorar muito, porque eu ainda tenho que dar para todo mundo. Eu espero que vocês não fiquem chateados, que a palestra vai ser um pouco mais longa do que 1 hora, porque eu realmente quero que a Juliana hã, Elder façam o que eles, né, realmente querem fazer. Então eu vou encerrar minha parte da palestra, eu vou dar a palavra para a Juliana e o médico veterinário Elvis, e vamos falar um pouco mais sobre por que esses cavalos montados com embocadura, mostrando sinais de dor, são relevantes aos desafios do Beatles na competição. Isso é porque o cavalo não tem problemas em ser treinado sem embocadura, não há desafios no treinamento ou na transição de embocadura para Beatles. Sim, os desafios são exatamente alguns fatores reais e muito polêmicos do mercado, né. Primeiramente, os cavalos Beatles têm que competir contra cavalos que são submetidos à dor extrema, né. Você poderia argumentar, a dor não impede o desempenho? Ao longo prazo, sim, né, a curto prazo, não. Então, tanto humanos quanto os cavalos se tornam carregados com hormônios necessários para fugir e lutar mais rápido e mais eficiente quando sentimos medo ou dor. É até difícil para o cavalo estar na presença de cavalos que estão assustados em com dor, pois eles adotam instintivamente o perigo percebido sem conhecer a fonte, né? Porque é assim que a raça equina sobreviveu por tanto tempo. Então, você tem que imaginar um cenário também. A Juliana leva o cavalo dela, Beatles, para uma prova, e nesse cavalo encontra lá um monte de cavalos assustados, empinando, com dor, e não, ele vai adotar esse estado de mente, mas mesmo assim, o cavalo obedece tranquilamente, até vai para a prova com progresso contínuo, porque agora o cavalo também entendeu que todo esse estresse, todo esse dor que ele estava sentindo anteriormente, não é mais o caso, né. Então ele não sente mais esse forte, puxada na boca durante o giro, ele não sente mais esse dor na parada forçada, né. Tem muito mais respeito nesse relacionamento, que a Juliana tem agora. Ela treina muito cavalo, não é só um, né. Então na indústria equestre, quando se trata das provas oficiais e amadoras, como você vai ouvir da Juliana, não estão livres das drogas que não são dedicadas na exames de doping, inclusive, maus tratos, né, até temos outros membros que ameaçam, infelizmente, causam lesão nos cavalos dos concorrentes, né, há um grande medo de abandonar certas estratégias, aceitas por medo de retaliação, né, por aqueles que priorizam vencer a qualquer custo.
Então, vemos uma quantidade preocupante de veterinários usando também argumentos de que o bem-estar é extremamente respeitado, julgando cavalos pela aparência física, como músculo, peso, qualidade de pelo. Em uma rápida pesquisa nas minhas redes sociais, mostrar veterinários defendendo a dor e o sofrimento, afirmando que o bem-estar está claramente respeitado ao avaliar o estado corporal dos cavalos. Frequentemente me vejo envolvido em discussões onde eu preciso aconselhá-los sobre a sua responsabilidade de serem educados em outros aspectos além do escoro corporal, né? Porque seus argumentos são fracos, antiéticos, e isso me faz muito questionar a qualidade da sua educação. É claro que não podemos julgar os veterinários que praticam essas atrocidades e julgar toda a comunidade da medicina veterinária. No entanto, eu quero apontar que a atual indústria equestre é um reflexo dos valores éticos defendidos por a sua autoridade, incluindo os veterinários. E isso é vergonhoso. Porque quando se trata dos praticantes, sem formação médica, eles muitas vezes se encontram em conflito, pois levam a palavra do veterinário a sério. É extremamente importante que a verdade seja tão defendida quanto a mentira. Então, deixe-me terminar minha palestra com uma citação muito importante do Edmund Burke, né? Ele acertou em cheio quando ele disse: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que homens bons não façam nada. Eu espero que estejam educando veterinários corajosos que defendem a verdade, não se sentem incapacitados pela grande resistência e nos ajudam a criar uma indústria equestre que reflita não nosso estado atual, mas nosso potencial. E com essas palavras, eu vou dar a palavra para Juliana. Juliana ou Helder? Para mim é a mesma coisa, se o Helder já quer entrar. Olá, tudo bem? Tudo. E você? Boa noite a todos. Tudo ótimo. Excelente Então, palestra. obrigada. Eu queria perguntar a você realmente a falar a tua experiência como médico veterinário dentro da comunidade da vaquejada, como você está vendo os desafios, os problemas culturais e outros desafios que você está encontrando. Eu só vou fechar meu microfone para não te interromper, tá bom? Vai ficar à vontade para interromper quando for necessário. Tá. Bom, assim como você, então, vou aproveitar e fazer uma pequena introdução de onde eu venho, como eu comecei em vaquejada. Então, eu praticamente nasci dentro de um parque de vaquejada, porque a 40 metros da janela do meu quarto, nós tínhamos um parque de vaquejada. E durante 25 anos eu pratiquei o esporte. E, obviamente, com os métodos antigos, era um esporte praticamente diferente do que é praticado hoje, porque muitas coisas mudaram para o bem, graças a Deus. A vaquejada evoluiu bastante nos últimos 35 anos e, a partir dos 25 anos de idade, eu fiquei fora do esporte e cheguei até a participar da briga pela abolição do esporte. Durante 10 anos, eu participei dessa briga, não gostava de como o esporte se desenvolvia, mesmo com as melhorias que foram colocadas. Tem a parte do boi que, infelizmente, sofre, independente de você melhorar para o cavalo. Melhorou-se muito para o boi, mas, enfim, há muito que se melhorar ainda. Então, após esse período de 35 anos fora, dos 25 anos, eu fiquei 31 anos fora do esporte, eu agora senti necessidade de voltar, uma vez que não consegui abolir a vaquejada, assim como muitos tentaram, não foi possível. É considerado um esporte cultural, né, uma cultura e tal, além de ter um lobby muito forte aí com deputados, senadores e tudo. Eu voltei com uma tentativa de melhorar a parte, pelo menos o que eu posso melhorar, que é do cavalo, né? E introduzindo Beatles na vaquejada, assim como a Juliana fez lá nos Três Tambores, a gente tem tentado mostrar que é possível, que é viável utilizar o Beatles, continuar sendo competitivo, e isso tem causado muito transtorno assim, de entendimento por parte, não só de médicos veterinários, que ainda continuam naquela de apoiar as antigas práticas, né? As pessoas que praticam a vaquejada, boa parte dos praticantes tem um nível cultural muito baixo, nós sabemos, é um grupo composto de vaqueiros, né, que simplesmente vão ali para representar os proprietários dos animais, e também por alguns proprietários que, da mesma forma, não têm um conhecimento mais abrangente sobre o que é um cavalo, sobre
como pode-se lidar com um cavalo em uma competição, como pode-se melhorar o rendimento desse cavalo sem o uso da dor, sem o uso da pressão, né? Como Juliana falou, eu diria que 99% dos cavalos que praticam a vaquejada trabalham apenas no córtex límbico, né? Através do sofrimento, da dor, né? E da obediência a isso, mas eu vim para tentar mudar essa situação, mudar essa realidade. Quando eu conheci a Tamara, imediatamente conheci a Juliana, né? E lá na fazenda, eu retornei à vida rural, né? Passei 30 anos aí fora da vida rural e há 3 anos atrás, após a pandemia, voltei para Salvador por questões de força maior, voltei a morar aqui e resolvi que iria voltar para a vida do campo, né? Comprei uma fazenda e a partir de então comecei a desenvolver o método Beatles na minha fazenda. Para os animais de campo, eu utilizo as cabeçadas da domadora racional belga, de Tamara, e adotei a cabeçada que a Juliana utiliza nos 3 tambores para a vaquejada. Após testar por algumas oportunidades, achei que ela era mais adequada. Então, o que eu tenho observado, aliás, eu fiz um treinamento de um cavalo que comprei para esse fim e, após um mês, eu introduzi esse cavalo nas competições. Nós participamos de 4 competições e em 3 delas fomos vitoriosos, né, disputando primeiros lugares e rachando prêmios, como é chamado na vaquejada, né? Isso já está causando vamos dizer assim, um burburinho muito grande, porque as pessoas não entendem na vaquejada como você consegue controlar um animal que está correndo numa velocidade assustadora, numa pista, perseguindo um boi, né? E esse cavalo não dispara, esse cavalo continua obediente, continua parceiro, continua colaborando, né? Então, aí começa a vir à tona aquela tentativa de desmerecer o método, né? Quantos anos tem esse cavalo? É um cavalo de 13 anos, é por isso que ele está obedecendo, é um cavalo já velho no esporte, acostumado, é um cavalo que facilmente vai pegar esse método, né? Eu quero ver você fazer isso com um potro jovem e de uma genética fechada na corrida, um Troia Fit, um Holland Jack e tal. Então, essas perguntas são perguntas clássicas das pessoas que não querem aceitar o sucesso do método, né? Porque assim que eu apresentar um potro totalmente domado Beatles e correndo Beatles e obtendo sucesso na vaquejada, a retórica muda. Eu tenho certeza que eles vão dizer: está assim porque você começou desde cedo a treinar ele no Beatles. Então, eles vão sempre achar uma forma de tentar desmerecer o método. E isso é compreensível, né? É uma coisa nova, é uma coisa que assusta a quem não pratica isso e assusta mais ainda pessoas que estão acostumadas a lidar só com a força bruta. Talvez as pessoas aqui não conheçam o instrumento utilizado em vaquejada hoje, que é a professora. Infelizmente, eu não trouxe aqui para mostrar. Na verdade, me esqueci, era para mostrar aqui para vocês, mas é fácil pesquisar aí, é chamar de professora ou cortadeira. Então, é uma haste de ferro que vai no chanfro do animal e cheio de dentes, né? 80% desses arreios são utilizados sem qualquer tipo de proteção, diretamente no chanfro do animal e causando cortes violentos e o animal chega a sangrar, né? Chega não, a maioria deles sangra. Na vaquejada usa-se artifícios diversos para poder evitar que o animal mostre o sangue, porque o bem-estar hoje já existe na vaquejada, graças a Deus, e proíbe que o animal se apresente sangrando. Então, essa professora ou cortadeira é o instrumento mais idolatrado por quem pratica o esporte de vaquejada. E quando eu apresentei a cabeçada Beatles, né, na vaquejada, causou assim, um furor muito grande. Hoje, nos grupos que nós participamos, o assunto que mais comentado é o nosso instrumento Beatles, né, desenvolvido por Juliana Bresciani, e as pessoas estão tentando entender como é que isso ainda funciona. Então, a dificuldade dessas pessoas de conseguirem entender que o animal pode colaborar, né, de forma branda, de uma forma amigável, sem a aplicação da dor, não entra na cabeça deles, né? Então, eles foram forjados nessa prática da dor, na prática da imposição para o cavalo.
e me machuca muito ver esse tipo de prática. Eu saindo da vaquejada essa semana, eu vi um indivíduo que vinha com um animal, né, com uma corrente no nariz, sendo puxado para trás, ele sentado nas rédeas e fazia pressão para que o animal dobrasse o pescoço, indo para aquela posição que, Juliana, que a Tamara mostrou aí, de menos que a verticalidade, né? Para eles, isso é o ideal. Então, 99% dos cavalos, talvez, em vaquejada, correm com a cabeça voltada para baixo, né? Perdendo fluxo respiratório, perdendo aquela cinemática de movimento, perdendo a própria percepção. Então, eles prejudicam o animal da forma que podem, que não podem, e acham que estão fazendo bonito, né? Que aquilo é o certo. Então, você mudar uma cultura dessa é muito complicado. A dificuldade que eu mais sinto é essa. Existe uma estética da corrida do cavalo, com essa cabeça volteada, né, parecendo um gavião. Né, é o bonito, é o que se quer, é o que se deseja. O domador perde tempo para conseguir fazer isso, maltrata o animal para conseguir ter esse resultado. Então, é nesse meio que eu estou entrando, é essa briga que eu estou ganhando, que eu estou comprando, né? Muitas pessoas já demonstrando uma insatisfação muito grande, principalmente aqueles mais rústicos, né? Os que, engraçado, é muito interessante que os que menos são capacitados, os menos premiados, são os mais reticentes, são os mais contrários à ideia. Eu tive, graças a Deus, o apoio de uma lenda da vaquejada que, na semana passada, me encontrou na vaquejada. Enquanto eu expunha o meu método, ele imediatamente se interessou e me pediu que eu conseguisse uma cabeçada dessa para que ele pudesse testar nos seus cavalos. Então, eu vejo que essas pessoas que são campeãs, que têm um conhecimento melhor do seu animal, já conseguem abrir a mente um pouco mais, enquanto que os outros, né, que foram forjados unicamente na brutalidade, já não aceitam o método dessa forma. Então, só queria mostrar aqui para vocês uma das cabeçadas que a gente está utilizando. Eu pedi a Juliana que ela mandasse essa daqui um pouco mais estreita, ela gentilmente fez para mim, né? Então, essa aqui é a cabeçada Beatles, aqui vai no chanfro do animal, é apenas uma parte de sola forrada por feltro, né? Eu diria que não existe dor absolutamente nenhuma nisso. Meu cavalo hoje corre extremamente confortável, os comandos são passados e ele segue tranquilamente, ele corre com a cabeça livre. As expressões de dor que a Tamara mostrou aí nesses cavalos que usam as embocaduras, nele já não existem, né? A gente vê um cavalo correndo totalmente suave, solto, leve, né? Com posicionamento de corpo para frente, posicionamento de corpo livre, como é no meio ambiente, né? Onde eles correm livres. Não se vê em nenhum ambiente o cavalo correndo com a cabeça voltada para trás, pressionada e sentindo déficit respiratório, né? Eles correm normalmente com a cabeça solta, cauda ereta e em movimento retilíneo. Inclusive usando cauda e cabeça para fazer as suas curvas, dependendo da trajetória. E isso é prejudicado na vaquejada com essa metodologia de voltar a cabeça para baixo, torcer o pescoço, né? Outra coisa que a gente também tirou é o uso da espora cortante. Eu uso uma espora de borracha apenas para transmitir alguma intenção minha de mudança de movimento, para que não haja dor nenhuma, mas que eu tenha um contato, uma forma de chegar no animal. Porque eu prefiro usar a espora de borracha do que bater com os calcanhares. Eu acho que o dano é muito menor, porque eu tocando a espora, ele imediatamente percebe o que eu quero e eu não preciso estar forçando, batendo, né, e tentando empurrar, né, meu calcanhar, né, nas costelas dele, forçando para que ele obedeça. Então, eu uso espora de borracha. O pessoal também não consegue entender isso, porque os animais de vaquejada são todos cortados. As palavras mais usadas em vaquejada são furar e castigar, né? Tem que furar, se ele não está obedecendo, fura daqui, fura dali. E já fui em cursos profissionalizantes de vaquejada, onde o instrutor derrubou uma égua para provar que ele era capaz de fazer com que ela obedecesse ele, né? Então, dessa forma que a gente tem visto os treinadores mostrarem os seus conhecimentos, né? Na verdade, o conhecimento sobre o que é um cavalo, sobre a psicologia do cavalo, sobre como um cavalo anda, sobre como o cavalo se desenvolve, é praticamente zero. Inclusive, os cavalos da vaquejada são montados a partir de 2 anos e meio. Com 3 anos e meio, eles estão colocando os cavalos para puxar bois de 18, 20 arrobas. O derby da BQM
permite que cavalos até 7 anos de idade participem da prova, né, apenas até os 7 anos de idade, o famoso derby da BQM, e cavalos com 2 anos e meio, 3 anos, estão já forçados a puxar bois de 18, 20 arrobas, né? É uma competição muito pesada para os animais. Quando eles chegam aos 7 anos, que já com a coluna prejudicada, se fala, o cavalo não tem lombo. Por quê? Porque foi forçado a fazer algo que ele não tinha capacidade, não tinha estrutura óssea para tal. Por que isso? Pela completa falta do conhecimento da anatomia, do desenvolvimento de um animal, né? Eu não sei, Tamara, se você gostaria de perguntar alguma coisa a respeito, algum tópico aí, fica à vontade, se você achar mais interessante para a plateia aí. Não, a única coisa que eu quero saber ainda é o que você acha que está faltando hoje para realmente se virar, vamos dizer, uma conceito aceita que o bem-estar precisa ser respeitado de forma holística, não é somente sobre a escora corporal, uma coisa que hoje realmente é o que aceitada pela maioria, mas é também sobre o conhecimento que a gente precisa para realmente conseguir montar no animal. O que você acha que está faltando dentro da vaquejada para as pessoas aceitar? Você concorda com o estudo da Denise Lem, por exemplo, que fala que o que falta são autoridades influentes se colocando atrás desse conceito, ou você acha que é uma questão de educação? Tamara, para ser muito honesto, para mim, tudo vem absolutamente da educação básica, até com crianças, né? A equitação poderia ser ensinada em escolas, né? Se não como uma matéria inteira, mas com tópicos de equitação dentro das escolas, essa visão, né? Mais humanista da coisa. E também um trabalho muito forte deveria ser feito com os veterinários, né? Que deveriam encarar o assunto como uma plataforma a ser colocada, praticamente obrigada a ser seguida, a ser conhecida, né? Porque o veterinário ele consegue chegar em 10, 20, 30 ou 40 proprietários, né? Enquanto eu e você não vamos chegar em tantos. Se você tiver, sei lá, 1.000 veterinários trabalhando em prol desse método, em prol dessa ideia, nós vamos ter 1 milhão de proprietários atingidos ou mais. Não sei se eu fiz a conta certa, mas o que importa é que o veterinário ele é um agente, né, um agente distribuidor dessa ideia. Então, a educação do veterinário, né, a aceitação do veterinário a essa ideia, eu acho que é prioritária. Depois a educação dos jovens. Os veterinários ainda resistem à ideia. Eu conheço veterinários que fazem chacota da ideia, né? Eles, às vezes, talvez, para manter o emprego, para manter a fonte de renda dele, ele prefere ficar do lado da ignorância, né? Eu quero acreditar que existem os bons que já estão começando a mudar essa visão. Então, basicamente, assim, esses estudos, como você apresentou aí, eles devem ser mais difundidos, mais apresentados em universidades, né? A oportunidade aqui foi maravilhosa, mas o trabalho com os veterinários, para mim, é fundamental. Eles são os maestros da coisa, do movimento, eles é que conseguem dar voz a esse movimento e aos cavalos. Tá certo, maravilha. Então, gente, infelizmente a Juliana Bresciani está com um cavalo passando muito mal, ela não vai conseguir ver. A gente vai ser notícia para a Eldra. A gente tem mais uma palestra na universidade marcada dia 6. Espero que você consiga ver na Universidade Botacu, eu acho. E se alguém tem mais alguma pergunta, eu vou encerrar a palestra aqui, porque a gente já passou da hora. Eu espero que todo mundo teve uma experiência legal e educadora. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma experiência que queria estar compartilhando aqui com a gente? Aproveitar, eu sei que tem bastante gente que está aqui que gosta de mexer com cavalo, às vezes, né, tá com alguma dúvida, não se sintam com vergonha, é um espaço aberto, então Com podem certeza. ficar bem à vontade de tirar as dúvidas de vocês.
Eu não estou vendo nenhuma mensagem entrando aqui pelo chat, nem pelo microfone. Então, eu acho que para todo mundo ficou muito claro, ou deveria ter ficado. Não, sim. Foi uma palestra, um tema muito importante e fez com que a gente entendesse toda a questão ali, né, de como que funciona o cérebro do cavalo com essas questões. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda hoje as pessoas lidam com os animais como se eles não tivessem cérebro, vamos dizer assim. Não sentissem nada, né? Se a gente pudesse fazer o que quisesse com eles e eles não vão sentir. E ainda bem que, pelo menos eu sinto isso, que de uns 5, 10 anos para cá, as pessoas começaram a realmente dar mais valor a isso, né? A olhar para os animais com outros olhos. Então, a gente eu espera estou que vendo uma grande mudança. Assim, eu estou vendo, eu consigo medir isso através do meu canal, não somente porque não é uma questão de seguidores, nem de pessoas, vamos dizer, que realmente me seguem para meu conteúdo, mas eu também tenho os números de engajamento sobre o tema. E o número de engajamento, eles passam de 1 milhão para cima, muito constante, sendo que às vezes realmente passa de 10 milhões. Então, tem uma grande interesse no assunto, mas eu realmente acho que a gente deve levar muito em conta o resultado desse artigo que Denis Leme escreveu, exatamente porque ele mostrou que as pessoas já sabem. Eles sabem, mas eles não encontraram ainda a permissão para agir sobre esse conhecimento, né? Tenho Marcos alguém... mandou uma pergunta aqui no chat. Se quiseres que eu leia ou que você leia, pode ir. Eu posso ler. Então, boa noite. Gostaria de perguntar sobre animais que se sentem bem na pista e animais que não se sentem bem com a pista. Alguns animais visualmente estão mais à vontade na pista, enquanto alguns animais se mostram muito avessos à pista. E quanto isso impacta na vida desses animais enquanto atletas. Então, a experiência do cavalo durante o treinamento é uma coisa extremamente importante, né? Porque, como eu falei dentro da minha palestra, a gente consegue treinar o cavalo eficiente nas duas maneiras, infelizmente. Eu gostaria muito que o método tradicional é mais agressivo, não iria ser eficiente, mas isso não é verdade. Ele é eficiente a curto prazo, né? Então, você vai ver realmente animais na pista onde você nota uma grande estresse, e você vai ver animais na pista que foram treinados por pessoas com um pouco mais consciência, um pouco mais tempo, cavalos naturalmente vão correr mais, mas é da minha convicção que um cavalo é um animal com bastante energia, então ele gosta até dessas escapadas, vamos dizer, de mais desempenho, se eles foram feitos de forma respeitosa. Porque, mas tem que existir parceria. E isso é um grande erro hoje no mercado, porque a maioria dos cavalos que você está vendo não são montados pelo dono, são ativos financeiros, na verdade, então eles passam de mão em mão, de atleta para atleta, não tem tempo para construir essa parceria como quem ensina, ou quem usa eles, desculpa, para montar durante as provas. E isso é muito desrespeitoso. Você não está reconhecendo o cavalo como ser consciente nessa parceria. Então, eu tenho meus cavalos aqui, eu estou abrindo meu centro, inclusive, em junho, julho e em agosto. E o que você me veja fazer com meus cavalos, é eu fazendo. Já outras pessoas fazendo, meus cavalos não têm essa afinidade com eles, né? Então, eles também precisam do espaço e tempo para conseguir construir essa parceria e essa confiança com outras pessoas. Então, muitos desses cavalos que você está vendo na pista, essa diferença é por causa desse detalhe. São seres conscientes, precisa aprender a conhecer o humano também, um relacionamento, realmente. Até porque cavalo na natureza é presa, né? Então, você tem que trazer o que o animal se sinta confortável perto de ti, senão algo. Exato. Tá certo. Eu fiquei muito feliz com essa palestra, foi bom, eu gosto de fazer todo ano. Espero que ano que vem eu vou fazer mais um.
Quem sabe alguma Semestre vez você... também. Eu tento pegar as novas coisas que eu estudei, porque todo ano eu estudo coisa nova, porque, assim, conhecimento nunca acaba, né, ele não... eu nem entendo como é que um veterinário consegue, como é que se fala? Sair da universidade. Esse mar de artigos e estudos, eu acho que eu iria me sentir incapacitada a tempo integral, porque todo ano vem nova coisa, eu tenho que estudar completamente todos os dias para realmente entender todas as áreas do cavalo, tanto psica, anatomia e todas as outras coisas que fazem parte dele. Exatamente. Não só ele, como todos os animais também, né? Tudo muda todo dia, então a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Tá Mas, certo. Então tá, pessoal. Agradeço imensamente a Tamara por estar apresentando mais uma palestra aqui pra gente, com um conteúdo extremamente importante. Agradeço o Helder por ter participado como um convidado, ter passado a experiência. E, querendo ou não, são esportes que ou as pessoas não veem a maldade quando está sendo feito errado, ou as pessoas repudiam de qualquer forma. Então, a gente precisa buscar esse sendo que realmente está sendo algo saudável, né? Uma competição saudável. Então, só peço para que o pessoal que está assistindo não esqueça de assinar em cima, e no final do semestre vocês consigam ter o certificado de presença no GBEA. E era isso. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos, uma boa noite, e a gente se encontra na próxima terça... Na próxima não, na outra terça-feira, então. Se Deus quiser, até ano que vem, gente. A Juliana acabou de... Então, mais obrigado pela oportunidade. Oi, a Juliana apareceu. Ju, quer A Juliana falar apareceu. coisa? Eu acabei de falar, o cavalo dela estava passando muito mal, ela não vai conseguir chegar aqui no último momento. O áudio não está funcionando, Juliana. Tem que abrir. É aquele microfone aqui embaixo. Tem microfone, vídeo, captions. Tá vendo o microfone aqui embaixo? Primeiro botão. Aqui embaixo. Tem a hora, está pelo computador, tem a hora, daí tem Não tá indo. A gente se vê dia 6, então, Juliana. Até dia 6, na Botacu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.